Só o comentário do nosso simulado da semana, o simulado sobre zoologia, módulo zoologia 1 e 2. Nós começamos com a questão número 2, que fala que os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Na prática, os anfíbios eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre devido à postura dos ovos com cascas. Antes dos anfíbios, os animais eles não faziam postura de ovos com casca. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas. Uma das características em que o texto se refere, tá, gente? Aqui na questão 2, é a questão que a cobertura da pele ou a cobertura corporal dos anfíbios ela é permeável. Aqui na nossa questão, deixa eu passar, vai ter que ser para 10 mesmo, porque eu coloquei aleatório, tá? A 10 fala o seguinte: insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que é o desenvolvimento completo, onde ele passa por todas as fases. Esse animal acaba ocupando vários nichos, ou, digamos assim, vários habitats. Vamos colocar um exemplo da borboleta. Quando ela está na fase de borboleta, que é a fase adulta, tá? Ela ocupa um determinado tipo de habitat. Quando ela está na fase lagarta, ela ocupa outro tipo. Ao final, os insetos com holometabolia pertencem a ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número em razão da... Por exemplo, eu falo que esses animais eles ocupam vários habitats ou vários habitats, se pode pronunciar dos dois modos, porque eles necessitam variar a alimentação. Quando nós falamos em alimentação em biologia, nós chamamos os hábitos alimentares de nicho. Então, esses animais eles precisam explorar diferentes tipos de nicho para que eles sobrevivam. E desse modo eles evitam a competição, eles não vão competir por espaço nem por comida com outros animais. Questão número 9. É uma poesia, tá, do Toquinho, do Vinícius de Moraes. E essa poesia ela caiu no Enem, não lembro que ano foi. E ela foi bem debatida, ela sempre é difundida porque há uma tendência que se caia novamente. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. O que nós temos de elo entre esses animais, tá? O que esses animais e o ser humano, melhor dizendo, têm em comum? Se nós formos olhar, animais, seres humanos e os demais são animais. Então, nós todos pertencemos ao mesmo reino, tá? Então, a gente pode dizer que taxonomicamente nós somos idênticos em nível de reino. Questão número 8. Os mamíferos são animais que apresentam 2 características marcantes: a presença de pelo no corpo e de glândulas mamárias, as quais produzem leite. O ornitorrinco e a équidna, que são exceções, no caso são diferentes, são mamíferos que botam ovos, são mamíferos que têm todo um hábito diferenciado. No interior, esses animais eles botam ovos, né? São animais primitivos que botam ovos, no interior dos quais ocorre o desenvolvimento embrionário. Esses mamíferos, no caso, a gente pode dizer que aqui no caso é a questão número 8, né? Esses mamíferos, eles se diferem de nós, os demais mamíferos que os filhotes crescem dentro do útero, porque nós somos animais placentários, ou seja, nós somos mamíferos placentários. A questão número 7. A questão número 7 fala sobre a questão aquática, a questão de vários animais. A quantidade de sal na água, ela tá ligada, tá, gente? Aqui no caso dessa questão, ao fato de que mamíferos marinhos, eles precisam se adaptar. Se adaptar primeiro, eles tiveram que migrar para um ambiente aquático, que nem sempre é o ambiente deles. Não respiram, na grande maioria das vezes, embaixo da água. Eles voltam na superfície, depois voltam para a água, eles só entram na água para procurar alimento. Então, na prática, eles tiveram que se adaptar. A gente pode colocar que a questão que seria referente à resposta certa é mamíferos marinhos se adaptem. Aqui na 6.
A gente está falando sobre a questão de animais que quando picam, tá, como consequência a formação de coágulos. A grande maioria dos mosquitos, né, inclusive o Aedes aegypti, todos os outros têm essa característica. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infartos e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos em drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade, que é o que eu acabei de falar, os animais que fazem gerar esse tipo de coisa. Os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são... Aqui na 6, nós podemos citar o quê? O que o mosquito o que a fêmea do Aedes aegypti, do mosquito da malária, entre outros tantos, têm em comum? São mosquitos hematófagos, são mosquitos que se alimentam de sangue. No que eles se alimentam daquele sangue, o sangue, naquele momento da alimentação, eles acabam se coagulando. Então, o fator em questão seriam mosquitos hematófagos, mosquitos que se alimentam de sangue. Questão número 5. A Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molusquicida. O que é molusquicida, pessoal? Molusquicida é aquilo que vai matar moluscos. Um exemplo de moluscos que a gente tem como praga seria os caramujos. Acho que eu acabei falando a resposta antes da hora, né? O uso desse látex em águas infestadas por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Então, tem uma lista de doenças. Vocês vão marcar naquela doença que é transmitida por um caramujo, que na questão número 5 é a esquistossomose. Questão número 4. Ainda sobre o ambiente marinho, né? Nós temos vários animais, tem a questão da radioatividade na água, e nós sabemos que a grande maioria desses animais citados aqui na questão, eles são animais filtradores. A questão ela quer saber qual foi o animal que teve menor taxa de absorção, né? Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor. Seria, no caso, no polvo ou os tentáculos do polvo. A questão número 3, sobre as águas vivas. Por que as águas vivas, elas acabam conseguindo danificar tecidos, queimar, coisas do tipo? As águas vivas, elas já são, embora elas sejam animais diblásticos, animais simples, em nível de folhetos germinativos, esses animais eles já apresentam estrutura digestória, e é essa estrutura digestória que faz com que ele libere essa espécie de exotoxina que causam esses danos. Questão número 1. Sobre serpentes que habitam regiões secas, que podem ficar em jejum por um longo tempo. Ou seja, esses animais eles meio que hibernam, eles dormem, eles ficam parados para que eles não percam a energia. E outra, as serpentes, assim como outros répteis, eles se aquecem através da luz do sol. Então, se eles não ficam em um ambiente que é favorável, eles acabam morrendo de frio.